Amigos, alunos, eletrotécnicos, estamos de volta para a quinta parte da nossa aula do sábado pela manhã, hoje, dia 20 de fevereiro de 2021, pelo CEPEP, disciplina de gestão aplicada número 1, professor Eric Brasil, turma Eletrotécnica 7, de Camusim, os melhores. Prosseguindo em nossos conteúdos, falávamos do processo administrativo, dentro da disciplina de gestão, o planejamento, a organização, a direção. E agora, por fim, nós vamos falar do controle. O que é controlar? Controlar é bom ou é ruim? E aí? É bom. É bom. É bom, na maioria das vezes é bom. É bom. É bom, professor. É bom, é bom, é bom. Controlar é bom? Normalmente, controle, o bom controle, foi feito para ser bom. O Rodrigo dizendo que é bom, aqui no bate-papo. Apenas o controle excessivo, exagerado, é que é ruim. Então, imagine você aquela situação do supervisor que humilha, que oprime, que gera revolta, dizendo assim, vagabundo, produz, trabalha, faz, senão tu vai ser demitido. E tem 100 ali, ó, querendo teu lugar. Tenho 100 currículos aqui. Professor, A diferença, produz, eu quero 50 mil unidades. Se tu não atingir essa meta, eu estou controlando aqui, tu vai para a rua. Isso é controle? É, mas é um controle, nesse caso, ruim. abuso de poder também, né? Nesse caso, é um assédio moral. Certo? Um abuso, né, também. É um abuso, né? É um tipo de abuso, é um assédio, né? Então, a gente tem que ter cuidado nos limites desse controle. O controle é bom? É. O supervisor que controla a produção, a produtividade da empresa é bom? É. Que estimula o pessoal a produzir é bom? É. Que garante o cumprimento das metas? Sim, com certeza. Mas, Professor, controlar é bom se a pessoa tiver capacidade moral e profissional, né? Pronto, o Adriano falando, né? Capacidade moral e profissional do supervisor e de todos aqueles que exercem um cargo onde está presente ali mecanismo de controle, certo? Nem sempre nós vamos observar isso, infelizmente, mas vocês, nós, quando formos assumir cargos dessa natureza, que possamos ter o bom controle e não o mau controle, não é assim? Então, que sejamos nós a referência, não esperemos que os outros sejam, porque nem todos passaram por um treinamento como esse, por uma aula como essa, nem todos tiveram professores dessa forma, nem todos fizeram curso, nem todos aproveitaram, nem todos tiveram oportunidade. Então, às vezes, a pessoa pode controlar da maneira errada, por ignorância, por falta de preparo, por falta de treinamento, e às vezes faz por arrogância mesmo. Tem gente que é bem, vamos dizer assim, tapado, né? Teve muito acesso à educação, teve muito acesso a conhecimentos e ainda assim é grosseiro, né? Não tem esse tipo tapado, de gente, né? Nesse caso, você tem que entender que aí é um problema de caráter, né? Porque existe o problema da ignorância no sentido da pessoa ser ignorante porque nunca teve acesso à educação, e tem a ignorância no sentido da falta de respeito, da arrogância, da prepotência, que aí é um problema de caráter mesmo, certo? Bom, todos esses problemas podem ser corrigidos, mas depende da pessoa querer se corrigir, tá certo? O controle, portanto, é uma das etapas do processo administrativo. E o que é controlar, pessoal? O que é que pode significar controlar? Né? Você tem ferramentas de controle, mecanismos de controle. Você lembra de quê? Controle de qualidade, controle de entrada e saída. Para que serve uma portaria? Para que serve uma recepção?
Controle pode acontecer numa sala de aula, quando o professor faz uma chamada, né? O controle de frequência. Eu aqui registro a presença de vocês. Quando o professor aplica uma prova, o que ele está querendo fazer? Avaliar o aprendizado do aluno. A avaliação é um tipo de controle. A prova é um tipo de controle. Para acompanhar, para controlar, para medir, para mensurar Monitorar. monitorar o rendimento do aluno. Quando você quer corrigir alguma coisa, você também está controlando, certo? Controle em geral é bom, apenas o controle exagerado é ruim. Diga, Adriano. É controlar o nosso conhecimento, né? Como é que a gente está indo nas nossas avaliações, o nosso conhecimento. Repita, por favor. É controlar o nosso conhecimento. Controlar o conhecimento, controlar o rendimento, controlar a performance, controlar e avaliar se você aprendeu de fato, se você atingiu aquela média. Está monitorando. Monitorando, exatamente. Acompanhando, verificando, avaliando, né? Então, o controle pode significar muitas coisas. Então, professor, poderia escrever algumas palavras relacionadas ao controle? Poderia, sim. Né? O que é controle ou o que é controlar? Controlar pode significar... Fiscalizar, monitorar. Gostei. Fiscalizar. Monitorar. Avaliar. Medir ou mensurar. Acompanhar. Acompanhar. Gostei. Corrigir, né? Porque eu posso corrigir algum problema, algum defeito, alguma não conformidade, certo? Então, o controle pode significar muitas coisas, mas ele sempre tem a ver com acompanhamento, no sentido de manter as coisas nos trilhos, nos eixos, porque se você deixar solto, as coisas podem tender ao caos. Se você deixar uma fábrica solta, ela vai ao caos, ela não atinge seus objetivos. Agora, se você acompanha, se você monitora, se você fiscaliza, se você corrige, as coisas vão seguindo para o seu rumo. Não é assim que acontece? Por que o automóvel tem volante? Por que tem acelerador? Por que tem o freio? Por que tem o câmbio? Você precisa controlar, não é? Controlar o quê? A direção. Você precisa ir para a direita, para a esquerda, você precisa dar marcha ré, você precisa avançar, você precisa acelerar, você precisa parar, você precisa alternar. Controle. Né? O controle é algo importante nas nossas vidas. E é importante também a gente aprender a ponderar. Às vezes, né, tem até aquela frase que diz: o problema não é a coisa em si, mas o excesso da coisa. Não é assim? Então, você precisa controlar certas medidas. Se eu sei que eu tenho uma capacidade instalada para produzir, vamos imaginar que 20 mil unidades de determinado produto, eu vou procurar perseguir aquela capacidade instalada. Mas se eu quiser produzir 40 mil unidades, eu sei que eu posso exaurir o sistema. Então, calma. Né? E se eu produzir apenas 5, eu sei que eu estou subutilizando aqueles recursos. Tá certo? Então, o controle é importante para verificar esse tipo de coisa. Quando nós formos estudar e vamos estudar a qualidade e as ferramentas da qualidade, nós vamos falar muito mais a respeito do controle, certo? Entra até no financeiro, né, professor? Tá bem? Sim, controle financeiro. Né? Alguém está pedindo aí para almoçar, o Thales está pedindo para almoçar. Calma, Thales, nós vamos até o meio-dia, próximo de meio-dia, tá certo? Vamos já almoçar, porque ele quer controlar. Controle a sua fome, certo? Né? Vamos fazer isso, né? Controlar a fome. Nós vamos ter aí um bom período para almoçar, para até repousar um pouco, né? Antes de iniciar o turno da tarde, certo? Mas ainda vamos seguir um pouco em frente. Então, a questão do processo de avaliação, ela pode, inclusive, estimular
as pessoas a terem uma melhor performance. Se o aluno não tivesse nota, não tivesse prova, não tivesse a possibilidade de reprovação, alguns nem estudariam. Alguns simplesmente não teriam rendimento. Claro que um ou outro podem ter uma responsabilidade total, independente disso, mas a grande maioria, né, nós, seres humanos, precisamos de alguém que nos cobre, precisamos acompanhar e perseguir resultados. Não é assim? Geralmente, quando temos esse mecanismo, isso acaba nos estimulando. E aí pode ser pela motivação positiva ou pela motivação negativa. Professor, o que é motivação negativa? Existe isso? Existe. Vou te reprovar. Cara, se tu não cuidar da tua saúde, tu vai morrer. Olha o coronavírus aí. Se não usar a máscara, não usar álcool em gel, não fizer o distanciamento, tu pode adoecer. O nome disso? Motivação negativa. Eu tento te estimular, né? E tu vai acabar desenvolvendo mecanismos de controle, porque tu não quer adoecer, tu não quer morrer, tu quer passar de ano, tu quer ter um rendimento na disciplina, certo? E existe a motivação positiva, né? Que é quando você estimula, dizendo, olha, você é capaz, faça, você pode, estou contigo, vamos lá, vamos fazer juntos. Qualquer dificuldade, eu te apoio, estou aqui. Mesmo que você erre, você vai ter a possibilidade de acertar. Faça que você vai ganhar essa premiação, faça que você vai ganhar a sua boa nota, faça que você vai ser aprovado, faça que a vaga aqui é sua. Isso é motivação positiva. A motivação positiva, normalmente, ela oferece algo, não é? E ela acompanha a pessoa, elevando a moral da pessoa, né? A questão de incentivar. E a motivação negativa, ela também motiva, mas através de instrumentos, por assim dizer, de pressão, de coerção. Né? Você não quer fazer uma coisa, uma pessoa aponta uma arma para você e diz, faz. Isso é um tipo de motivação negativa. Certo? Nós esperamos que possamos utilizar cada vez mais mecanismos baseados na motivação positiva. Mas fique você sabendo, e é bom profissionalmente você saber, que o ser humano, mesmo nós aqui, em alguns momentos precisamos de motivação negativa para a gente sair da apatia, para a gente sair do marasmo. Às vezes é necessário que a vida traga algum problema, alguma coisa, né? Por que a gente trabalha? A gente trabalha porque a gente quer desenvolver, quer sustentar a nossa família, mas muita gente trabalha porque tem medo de morrer de fome, tem medo de ficar na miséria, né? Então, às vezes, você não queria estudar, mas você estuda porque você quer ter um título, você quer ter uma formação, você quer ter capacidade de empregabilidade, você quer aumentar o valor do seu passe profissional, certo? Então, às vezes, você necessita desse tipo de mecanismo também. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos aqui, ainda temos tempo. Professor, antes de você passar a atividade, já estou pressentindo aí que você vai passar uma atividade, eu queria que você escrevesse algumas coisas sobre o que significa o planejamento, porque você falou bastante, mas eu queria alguma coisa escrita, porque eu estou pressentindo que vai ter uma atividade aí sobre o processo administrativo, e aí eu já captei algumas coisas sobre organização, direção e controle. Me diga algumas palavras que podem significar planejamento ou que podem significar o ato de planejar, só para você recapitular. Vamos lá. Planejar. O que é que pode estar relacionado com planejar? Organização. Organização. Preparar. Antever. O que é antever? É enxergar antes da coisa acontecer. E programar. Pensar, programar. Excelente palavra. Programar. Administrar recursos. Certo?
Então, assim, são palavras que estão diretamente relacionadas com o ato de planejar, certo? Pensar, preparar, antever, programar. Né? Administrar recursos. Pode ser, mas aí não é algo que foca tanto no planejamento, porque eu posso administrar recursos controlando, né? Mas se eu quiser falar só de planejamento, eu falo em pensar, eu falo em preparar, eu falo de antever, eu falo de programar, eu falo de antecipar, né? O que é planejar? É pôr no papel, é procurar dizer, olha, eu sei que vai chover, então eu já me planejei com um guarda-chuva, com uma capa de chuva. Isso é planejar, certo? Vai ter uma aula. Então, o que é que o professor tem que fazer antes de acontecer a aula? Dias antes, muitos dias antes, tem um plano de aula. Preparar o conteúdo. Exatamente. Eu vou fazer uma obra na minha casa, mas eu queria fazer antes um orçamento. Eu estou preparando, antevendo os gastos, para que eu tenha menos gastos, certo? Isso é planejar também. Bom, professor, e por fim, qual é a atividade? A atividade é a seguinte. Eu quero que você, resumidamente, me fale do planejamento, da organização, da direção e do controle com as suas palavras. Esses 4 elementos. Planejamento, organização, direção e controle. Professor, É uma produção textual, professor? Pode ser falada? Pode. Pode ser escrita? Pode. Posso fazer no papel e enviar pelo seu WhatsApp? Pode. Mas você vai fazer uma atividade, certo? Em que você vai, resumidamente, me dizer e, de preferência, me dar algum exemplo do que é planejamento, do que é organização, do que é direção e do que é controle. Então, eu vou escrever aqui para você no bate-papo, atividade. Qual é a atividade? Resumidamente, diga e dê exemplos vou dizer assim, resumidamente, aborde ou fale a respeito e dê exemplos de planejamento, organização, direção e controle. Atividade. Resumidamente, fale a respeito de exemplos de planejamento, organização, direção e controle. Professor, eu quero fazer essa atividade falando. Pode? Aqui no Zoom? Pode. Quero fazer escrevendo. Pode? Pode. Quero fazer escrevendo, mas não quero ler. Eu quero só mandar para o seu WhatsApp. Pode? Pode também. Estamos encerrando a aula? Não, você vai utilizar esses minutos finais para fazer essa atividade, certo? E eu não vou encerrar a reunião agora, não. Ainda vou ficar alguns minutos aqui no ar. Tá bom? Então, se estimule e faça. Uma dica: tem gente que está pensando em fazer só depois do almoço. Faça agora. É mais fácil raciocinar antes do almoço. Mesmo que você só responda para mim após o almoço, no horário da tarde, mas tente fazer agora a sua atividade. Prepare agora, utilizando a lógica. Foi a nossa. Se antecipe, não é? Professor, a internet cortou tudo bem na hora. Tem como você repetir? É só fazer, se antecipar, fazer a tarefa agora, antes do almoço. Ah, sim. E para quem já está almoçando. Tu já tá almoçando, né, Gardena? Chupa. Já tá almoçando, né, Gardenal? Bora, tá. Sai dessa.
Para entregar agora, é? Quem tiver terminado a parte escrita, se fez a escrita e quiser me enviar pelo WhatsApp, pode enviar, mas eu só vou querer as respostas e falas após o intervalo do almoço. Nós, no momento, ainda estamos na aula, só que destinando esse tempo para que você faça a atividade. Se você já terminou tudo, já pode ir para o seu intervalo, certo? Mas a grande maioria, eu oriento a aproveitar esses minutinhos e fazer a atividade. Professor, pode citar um exemplo de cada palavra dessa aí? Pode o quê? Citar um exemplo de cada uma? Só um exemplo? Pode sim. Certo? Obrigado.
Ok, nobres alunos, aproveitando aí o tempo, né, dessa aula da manhã para concluir a sua atividade a respeito de planejamento, organização, direção e controle. Como eu disse, você pode responder falando, você pode fazer de forma escrita e ler as informações, você pode fazer de forma escrita e me enviar pelo WhatsApp. O importante é fazer. Mas sempre que você fizer alguma atividade, sempre que você me enviar algum WhatsApp, ou sempre que você for escrever um documento como esse, porque a atividade também é um documento, um exercício, coloque o seu nome completo. Procure identificar, procure se identificar. Nome completo e turma. Porque o professor, muitas vezes, acompanha muitos alunos de muitas turmas diferentes, né? Então, isso facilita o seu processo de avaliação. É um mecanismo de controle, né, que ajuda o professor a identificar e a colocar a pontuação correta no seu nome, né, na sua pessoa, certo? Então, sempre que você for escrever alguma coisa e me enviar, sempre coloque o nome completo, tanto no papel, quanto por extenso na hora do WhatsApp. E mesmo se você fizer de maneira falada, nunca diga assim, eu sou o João, diga eu sou, né, o João Estevam, certo? Sempre coloque pelo menos um sobrenome, de preferência um nome completo, para facilitar esse processo de identificação. Então, eu vou encerrar essa transmissão, sabendo que nós voltamos às 14 horas, já respondendo às atividades, certo? Então, vamos voltar às 14 horas, desenvolvendo as respostas do que você agora está fazendo. Tranquilo? Antes disso, alguém quer perguntar alguma coisa? Já estou pronto. Você quer receber? Eu quero receber, mas às 14 horas, já que está pronto, você será o primeiro. O primeiro a falar vai Professor, ser o vice-líder Nilson. Certo? professor, é só fazer uma produçãozinha textual sobre o planejamento, organização, né? Resumidamente, né? Você pode falar em poucas palavras ou pode fazer uma produção textual se quiser. Mas, resumidamente, eu quero saber o que é que você entende por planejamento. Aí você dá um exemplo, né? Por organização, Ah, por entendi. direção, Então, por controle. O que é o que você que... entende por planejamento, você me diz, Certo. me dá um Porque eu exemplo. achei que era para fazer uma produção textual que inserir essas palavras, sabe? Dando um exemplo mais claro, foi essa, né? Tipo assim, Não é assim, mas se você planejamento. quiser, se você já tiver feito nesse formato, eu recebo, não tem problema, certo? Certo. O importante é que você desenvolva esses 4 conceitos. No caso, eu fiz como o senhor explicou aí, eu dei um exemplo de cada palavra dessa aí, pelo que eu entendo. Ei, professor. Também é válido. Professor. Diga, Gustavo. Quem foi que falou? Nilson, pode falar. Eu fiz estilo a outra atividade da aula passada. Fiz como se fosse um pequeno texto, mas trazendo todas as frases, todas as palavras. Aceito, pode ser assim também, certo? Pode ser. Bom, então, até às 14 horas. Bom almoço para todos. Valeu, professor. O senhor tá bem.